Boa noite, amados irmãos, que a graça e o amor de Deus estejam sobre sua vida nessa noite. Que bom que você veio para juntos louvarmos e adorarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Palavra de Deus, Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O texto começa com a afirmação que é bom e agradável viver unidos os irmãos. Os versículos seguintes, ele faz uma comparação e ele encerra o finalzinho do versículo 3 afirmando que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aonde os irmãos vivem em união. Louvado seja Deus. Que quando nós nos reunimos como igreja, nós vivemos esse pouquinho do corpo de Cristo e unidos como uma família de Deus, adoramos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Por isso eu convido a você a se colocar de pé. Vire para quem está do seu lado e diga: que bom que você veio. Dê um abraço gostoso a quem está contigo nessa noite. Vamos juntos louvarmos a Deus, porque a canção que nós iremos cantar diz que bom é estarmos aqui louvando a Deus. Um ato de louvor e gratidão a Deus, seja trazendo assim até o nosso
Exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Nosso coração, ó Deus, se enche de alegria pela oportunidade que temos de adorar ao Senhor. Estamos alegres, Senhor, não pelas coisas que o mundo pode nos oferecer, mas por aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Pois nós podemos dizer nessa noite que nós temos alegria, porque Cristo habita em nós. Te entregamos, ó Deus, este culto em tuas santas mãos. Aceite, Senhor Deus, o nosso louvor, e que o teu Santo Espírito, Pai, possa agir e atuar em cada vida aqui neste lugar. Que cada coração que adentrou esta casa, Pai, possa ouvir a tua doce voz neste lugar. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja diz assim. A paternidade é uma das missões mais nobres e mais árduas do mundo. A maioria dos pais, sobretudo aqueles que são padrão de honradez para os seus filhos, vivem longe dos holofotes, sem os aplausos da sociedade. Ser pai é mais do que gerar, é dar exemplo, é ser espelho, é ensinar com amor, confrontar com doçura, disciplinar com equilíbrio e temperar encorajamentos com disciplina. Ser pai é não substituir presença por presentes, nem responsabilidade por privilégios. Os pais precisam, sobretudo,
forjar nos filhos um caráter íntegro, inspirando-os pelo seu testemunho a conhecerem a Deus e a viverem em novidade de vida. Os pais não podem provocar os filhos à ira, nem os tratar com amargura. Não podem, com seu desmensurado, nem com sua liberalidade excessiva, deixá-los desanimados. Ao contrário, os pais devem criar os filhos na admoestação e disciplina do Senhor. Os filhos são herança de Deus, o maior tesouro que os pais têm. Eles merecem o melhor investimento e os mais redobrados esforços. Os filhos são como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Trazem beleza e vida para a família. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Precisam ser carregados pelos pais e depois lançados por ele para alvos seguros e certos. Os filhos devem ser cuidados pelos pais e depois devem cuidar dos pais. Os pais que semeiam nos filhos colhem deles mais tarde cuidado e proteção. A paternidade responsável é a maior contribuição que um homem pode dar à sociedade. Trechos de uma reflexão maior do reverendo Hernandes Dias Lopes. A você, pai, nosso feliz Dia dos Pais. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Não quero fazer a homenagem neste momento, que será feito posteriormente, mas eu queria usar este texto para um momento de oração e reflexão. Para ser pai é preciso ter filhos. E apesar de algumas pessoas terem pais incomuns aqui, todos nós temos pais diferentes. Mas há algo que nos une e que nos faz comum um ao outro. É o fato de sermos filhos. Todos neste lugar são filhos. E mais, somos filhos de Deus. O texto que nós lemos no início, ó, como bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Somos irmãos porque somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus. E há algo que todo pai espera de seus filhos, é que eles sejam obedientes. E outra coisa mais, que quando eles errem, se arrependam e não cometam mais os mesmos erros. Assim também é nosso Pai eterno. Aquele que nos resgatou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Ele espera que cada um de nós sejamos obedientes a Ele, a Sua palavra. E que uma vez que cometemos erros, como Ele está vendo o Filho a quem Ele ama. O que o Senhor está vendo no seu interior, no seu coração. Como está a sua vida diante do altar do Senhor. Como está a sua obediência ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que é o seu Pai celestial. Curva a sua cabeça. Esteja colocando na sua vida nas mãos do Senhor. Esteja refletindo. Esteja clamando a Deus que Ele possa te quebrar nessa noite. Que Ele possa fazer de você um vaso novo. Esteja orando.
O Ministério de Louvor estará cantando uma canção, e conforme você for terminando a sua oração, faça ainda dessa canção a sua oração. Reconhecendo que nós somos pecadores, temos falhado com os teus filhos. Sabemos, ó Deus, que tu és um Deus misericordioso, um Deus que tem compaixão dos teus filhos. Por isso nós nos aproximamos de ti neste momento, Deus, reconhecendo que somos pecadores e necessitamos do teu perdão, Deus. Perdoa os teus filhos por cada ato, Deus, por cada atitude, Deus, que tenha desagradável, Senhor, nos perdoando. Seja, Deus, olhando para os teus filhos com olhar de misericórdia. Queremos colocar as nossas vidas no teu altar nesta noite, Deus, para que possamos ser, ó Deus, abençoados por ti, Deus. Purificado por teu Deus. Ó Deus, que possamos nesta noite, Deus, estarmos te glorificando, exaltando, Deus, pelo Pai amoroso que és para as nossas vidas. Amém, Deus. Te louvamos, te exaltamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Vamos colocar de pé e vamos estar adorando e exaltando o nome do Senhor. Os olhos revelam que nada posso esconder e não sou nada. Ó Deus Senhor, tu sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver dentro de mim.
novo e mais uma vez, moldando o meu coração a Deus. Tua voz aquece o meu coração, devolve a viva razão e me faz cantar e repaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração a Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao poder uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao poder uma canção. Aquele que é livre leva o meu nome, cante ao poder uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu fez será, Santo.
Podemos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo pra sempre. O meu povo canta, santo, siga o rei dos reis, santo, o sempre será, santo, santo pra sempre. Jesus será santo, santo pra sempre. Amém, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de glorificar aqui, Senhor, de nós. Muito obrigado, Deus, pelo Teu povo aqui reunido, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença neste lugar. Oh, Pai amado, nós já exaltamos, nós já rendemos louvores a Ti. Ó Pai amado, neste momento, qual nos preparamos para ouvir a Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, fale, ó Pai, ao nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra, Deus, possa encontrar morada em cada coração aqui neste lugar. Que ela possa, Deus, soar de maneira compreensiva em cada ouvido, Senhor. Que todos, Senhor Deus, sem exceção, possam ouvir, compreender, Senhor Deus, a Tua doce voz. Use, ó Pai, a reverenda Gislane em Tuas mãos, como instrumento poderoso para edificar a Tua igreja nessa noite. É o que nós pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode dizer sentar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para exaltar e glorificar aquele que é santo, aquele que é poderoso, mas que habita entre nós com graça, com favor e com misericórdia. Amém? Eu gostaria de agradecer nessa noite a presença da Renata. Eu creio que a Renata está ali ao lado da Maria Cecília, né, Maria? Dá um abraço na Renata, seja bem-vinda, Renata, Deus abençoe a sua vida. Ela está com uma criança, com um pequeno. Como que é o nome do pequeno? Gustavo, mais um Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Deus abençoe a sua vida, viu? Ali atrás eu nem vou apresentar. Douglas, Tatiane, Gislaine, o esposo, né? Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos mais uma vez. Mas essas já são ovelhas, né? Já são nossas ovelhas. Uma alegria tê-los aqui conosco nessa noite também. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura de 3 textos bíblicos hoje. O primeiro deles é João, capítulo 14, apenas um versículo que seria o versículo de número 18. João 14, 18. Todos acharam, amém?
A palavra do Senhor nos diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 8, do verso 15 ao verso 17. Diz assim a palavra: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Salmo 68. Vamos passear na Bíblia. Salmo 68, verso 5. Diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Amém? Vamos orar. Pai, nós glorificamos o teu nome e exaltamos a ti, ó Deus, que és santo. Tu que estás entronizado, ó Pai. Glorificamos porque reconhecemos que tu és o Senhor, Criador de todas as coisas. Pai, nesse instante, quando nos assentamos para ouvir a tua palavra, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa calar profundamente aos nossos corações e que haja a compreensão clara de quem tu realmente é em nossas vidas. Glorificamos e exaltamos o teu nome na pessoa de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, nós vamos meditar hoje, Dia dos Pais, como já bem comentado no início do nosso culto, de louvor a Deus. Mas não poderíamos deixar de meditar a respeito de quem é o Pai maior, o nosso Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesses textos que eu li, fica-nos claro que Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E nós temos a segurança de que Ele nos registrou no livro da vida, já que somos seus filhos. Antes de nós meditarmos a respeito no tema da nossa mensagem, que é no mundo de órfãos, temos um Pai no céu. No mundo de órfãos, nós temos um Pai celestial. Dados do painel de transparência, que reúne algumas informações referentes a nascimentos, a óbitos e também casamentos, registrados nos cartórios de registro de todo o Brasil, constatam que entre agosto de 2019 e agosto de 2024, cerca de 800 mil brasileiros foram registrados no cartório ou nos cartórios de todo o país sem a presença do genitor na certidão de nascimento. Então, 800 mil pessoas nesse período foram registradas e nos seus registros ou nas suas certidões não consta o nome do pai. É interessante nós percebermos que os números, eles são extremamente altos, e isso precisa falar conosco no sentido de que nós vivemos uma geração marcada pela orfandade real. Mas não só uma orfandade real, mas também uma orfandade emocional.
Milhões de pessoas em todo o mundo não conhecem o amor de um pai terreno. Milhões de pessoas em todo o mundo nunca se conectaram com os seus pais terrenos e nunca sentiram o afeto dos mesmos. E tais números, eles são registrados e nós percebemos que também, segundo alguns estudiosos, mesmo quem teve pais ou registros em suas certidões, ainda assim muitas vezes experimentaram a ausência ou experimentaram a distância ou as falhas de um relacionamento paternal. Nós percebemos que nós temos, muitas professoras no nosso meio, e aqueles que estão em sala de aula podem também perceber o reflexo disso na vida de muitas crianças da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. Há umas 3 semanas atrás, eu tive uma reunião de pais com pais de alunos. Alguns não sabem, mas eu estou dando algumas aulas. E naquele momento de reunião, nós percebemos ali uma situação bastante presente diante dessa realidade. Muitos filhos extremamente abalados pela falta da presença paterna. É incrível como nós percebemos que essa sensação de abandono, biblicamente falando, não é apenas emocional ou ainda sociológica, como nós acabamos de citar, mas ela também se transforma em uma situação espiritual na vida de muitos filhos. Queridos, é interessante que Jesus, no texto que nós lemos do Evangelho de João, nos diz ou nos faz uma promessa, e a promessa que ele nos faz é a seguinte: olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei sozinhos, eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Na tradição reformada, entendemos que a adoção em Cristo Jesus, biblicamente falando, não é apenas uma metáfora, mas é uma realidade objetiva, selada pelo Espírito Santo de Deus, como nós vamos ler lá no capítulo 1 de Efésios. Somos selados, e como já vimos em Romanos, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E em tese nós podemos entender que em Cristo, Deus, Ele é o nosso Pai. E essa paternidade, ela é poderosa para curar a nossa orfandade e também para moldar a nossa identidade, nos trazendo segurança diante de um mundo tão inseguro e também nos trazendo um senso da missão que nós temos enquanto filhos de Deus que nós somos. Acabamos de afirmar que nós vivemos num mundo de órfãos, mas isso na verdade é a própria palavra de Deus que nos ensina e nos afirma. Na semana passada, quando nós meditamos a respeito do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, o próprio apóstolo ele vai afirmar que antes ou outrora nós estávamos no mundo sem Cristo e sem Deus. Nós não tínhamos esse relacionamento com o nosso Pai Celestial. E a própria palavra de Deus nos mostra que essa orfandade espiritual é consequência da queda. Se nós formos olhar lá no Antigo Testamento, quando o pecado adentrou ao mundo, lá no livro de Gênesis, nós vamos perceber que ali no momento em que o pecado adentrou, homem e mulher começaram a se sentir sozinhos e solitários. O pecado rompeu a comunhão entre o homem e Deus. E essa ausência de relacionamento, ela traz sérias consequências na vida do ser humano.
Às vezes não nos apercebemos ou só nos apercebemos de situações vivenciais do nosso cotidiano, mas não chegamos a refletir a respeito da nossa relação com o nosso Pai Celestial, a nossa relação com o nosso Deus. A palavra vai afirmar que a partir do momento em que o pecado adentrou ao mundo, isso gerou um sentimento de insegurança na vida das pessoas. Adão e Eva, eles já não tinham mais o conhecimento de quem na verdade eles eram. E ali nós percebemos também que a partir disso, por vezes, sem conhecermos a Cristo, nós perdemos a nossa identidade. O texto vai nos mostrar de maneira muito clara que isso apenas não trouxe insegurança, mas isso também trouxe uma carência e traz uma carência muito grande na vida do ser humano. Queridos, por vezes, quando não entendemos a nossa relação com Deus, esse vazio existencial em nossos corações é capaz de gerar um sentimento errôneo de buscarmos amor em lugares que nós não deveríamos buscar. E, consequentemente, isso também pode trazer rebeldia, assim como aconteceu com Adão e com Eva, tentando viver sem limites ou ainda tentando viver sem o senso de pertencimento, já que eles pertenciam a Deus. Mas trazendo essa realidade para o nosso contexto atual e fazendo uma reflexão do que tem acontecido em nossos dias, por vezes nós vemos um mundo caótico, lares extremamente desestruturados, pessoas sem noção de quem realmente são. Vivemos um tempo de uma cultura individualista que, conforme Bauman, facilmente rompem-se os vínculos, e também uma geração que, mesmo sendo extremamente hiperconectada, vive extremamente solitária. Nunca tivemos um período de tantas pessoas vivendo um vazio existencial de solidão. Pessoas que têm passado por crises de ansiedade, por situações de pânico, pessoas que não sentem-se pertencendo a lugar algum, como a geração que temos presenciado. Vemos aí muitas pessoas sem saber qual realmente é a sua identidade. Tim Keller, certa feita, em um dos seus livros, ele disse: todos nós nascemos espiritualmente órfãos, mas só a graça de Cristo Jesus tem o poder de nos trazer para casa. Todos nós, através do pecado que adentrou ao mundo, tivemos a nossa relação com Deus rompida. Todos nós apenas éramos criaturas. E ali nós podemos perceber que nascemos então espiritualmente órfãos. E somente Cristo, através da sua graça, pode nos trazer de volta à presença do Pai. Meus queridos, apesar de vivermos no mundo de órfãos, essa mesma palavra vai nos dizer que o Pai, ele nos adota em Cristo. E é interessante porque o texto de Romanos, no verso 15, diz: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A expressão aqui é papai querido, de alguém que tem um relacionamento profundo com o próprio Pai. E o apóstolo Paulo, ele usa justamente essa expressão para demonstrar que a paternidade de Deus não é apenas uma projeção humana, mas acima de todas as coisas, a paternidade de Deus é uma revelação divina. Porque Deus em Cristo Jesus se revelou a nós. Deus se fez nosso Pai. Deus se fez aquele que nos acolheu em sua família de forma
afetiva e nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, nós vemos, e ainda parafraseando o texto de Lucas 11, que os discípulos estavam na presença de Jesus quando este orava, e alguns dos discípulos interpelaram a Jesus e disseram: olha, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos a orarem. E naquele mesmo instante, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, quando vocês orarem, vocês devem orar da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus. Isso é relacionamento, isso é afetividade, isso é a maneira, ou essa é a maneira como Deus se revela a nós, sendo o nosso Pai. A própria Escritura Sagrada nos mostra que Ele é o Pai de toda a criação. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Ele é o Criador de todas as coisas, quando no capítulo 17 nos é afirmado: nele vivemos, nele nos movemos e nele também nós existimos. Porque Ele nos criou e Ele criou todas as coisas para si mesmo. Mas por adoção, Ele se revela apenas àqueles que em Cristo Jesus o chamam de Pai, conforme Paulo fala aos Gálatas, como sendo seu Redentor, nos redimindo do nosso pecado e trazendo-nos para a família de Deus. E queridos, a adoção espiritual na teologia reformada é muito clara, porque ela nos mostra que ela é iniciada no Pai, ela é iniciada em Deus Pai, porque o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, ele vai dizer o quê? Ele nos escolheu antes mesmo de fundar todo o mundo. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos fez para o louvor da própria glória dEle. E aí, então, em Efésios ainda, nós vamos perceber que Ele o faz antes mesmo de que todo o mundo fosse fundado. A palavra também fala em Gálatas que Cristo pagou o preço da nossa reconciliação. Deus nos comprou por meio de Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, para que com Deus, eu e você então, fôssemos reconciliados. E não termina aí, porque a obra é da Trindade. E fala-nos também em Romanos, no verso 16, que lemos, do capítulo 8, que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E é esse mesmo Espírito que confirma a nossa filiação. Agora já não somos mais órfãos, mas somos filhos de Deus, trazidos para a família de Deus. E aqui nós podemos fazer esse paralelo, porque, diferentemente da paternidade terrena, a paternidade divina, ela é incondicional, porque ela não depende da nossa performance enquanto seres humanos. Deus nos escolheu, Deus nos redimiu, o Espírito Santo da promessa nos selou e em Cristo nós fomos redimidos. E a palavra ainda afirma que essa afirmação, ela é imutável, porque Deus não muda com o tempo e nem mesmo com a circunstância. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele nos confirmou na família de Deus. E muito mais do que isso, Ele não só nos coloca na sua família, mas Ele é um Pai que provê todas as nossas necessidades.
Jesus falando aos seus discípulos, ainda no capítulo 6 de Mateus, ele ali olha para aqueles seus seguidores e ele diz o seguinte: por que vocês andam tão ansiosos por aquilo que vocês haverão de comer, por aquilo que vocês haverão de beber, por aquilo que vocês haverão de vestir? E aí naquele momento Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: olha, vede as aves dos céus, olhai os lírios no campo. E a pergunta crucial desse texto é a seguinte: não valei vós muito mais do que as aves dos céus ou do que os lírios dos campos? Esse é o Pai. E Jesus vai dizer: o vosso Pai celestial sabe de cada uma das vossas necessidades. Ele que nos supre cada uma delas. E por isso nós precisamos, nesse momento da nossa caminhada, a viver como filhos e não como órfãos. Queridos, nossa maior segurança, em tempos como os quais nós estamos vivendo, de tanta instabilidade, é o fato de nós sermos filhos de Deus. E é desta maneira que Ele mesmo nos identifica como seus filhos, como aqueles que foram chamados para fazer parte da família de Deus. E isso, na verdade, nos liberta quando nós entendemos claramente, conforme lemos no texto, que os filhos, eles não vivem com medo. E filhos, eles também não têm sentimento de rejeição, porque eles se reconhecem como tais, como filhos amados de Deus. E conforme nós vemos descrito na parábola do filho pródigo, os filhos sempre têm um lugar na mesa do Pai. Ele não nos deixa órfãos, ele não nos deixa sozinhos. E é diante dessa realidade que nós, como filhos, entendemos claramente o senso da missão que temos de não apenas conhecermos ou reconhecermos a Deus como Pai, mas, acima de tudo, anunciarmos a Ele como nosso Pai e anunciarmos a sua paternidade ao mundo. Todos nós hoje celebramos o Dia dos Pais. Agradecemos a Deus pela vida de homens, de pessoas de caráter, cheias de compromisso, de pessoas que honram tão grande missão e compromisso que Deus tem dado. Mas, acima de todas as coisas, nós precisamos honrar ao nosso Deus como nosso Pai eterno. E trazendo isso de uma maneira bem prática para cada um de nós, nós precisamos aprender a confiar e a descansar nas promessas de Deus para a nossa vida. Lá no Salmo 23, no verso 1, o salmista diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Precisamos também aprender a viver uma vida de obediência, não como servos forçados a fazer algo, mas como filhos gratos por aquilo que Deus já fez em favor de cada um de nós. Como filhos gratos que têm a compreensão clara de quem é o nosso Pai celestial. Precisamos também viver na dimensão comunitária, porque a igreja é a união daqueles que são chamados de filhos de Deus. Se estamos aqui entre muitos, é porque temos uma mesma característica, e a característica é de que nós fomos comprados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E isto nos fez um só em Cristo. E essa adoção que nós recebemos do nosso Pai Celestial deve refletir na nossa vivência e no nosso cotidiano. Da mesma maneira que nós fomos acolhidos por Deus,
nós precisamos aprender a nos acolher mutuamente e viver na dimensão do discipulado de Cristo, pregando e anunciando o Evangelho de Jesus. Meus queridos, para terminarmos, nós queremos dizer que num mundo que sofre pela ausência de paz, a boa nova, conforme as Sagradas Escrituras, nós não estamos sozinhos. Deus, Ele é o nosso ajudador. Ele está conosco em qualquer situação que porventura nós tivermos que passar ou viver. Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, é o Pai que nos buscou, é o Pai que nos adotou e nos deu um lar eterno. Conforme nós vemos nas Escrituras, Jesus é o nosso irmão mais velho. Tim Keller vai falar a respeito disso também. E ele vai dizer que Jesus nos trouxe de volta para casa. E o Espírito Santo é aquele que sela, é aquele que confirma que nós podemos ter esse senso de pertencimento, que nós somos filhos de Deus. Ninguém aqui é órfão, todos nós temos um Pai celestial que dia a dia tem cuidado das nossas vidas. Mas para isso é necessário nós abandonarmos a nossa mentalidade de órfãos, porque muitas pessoas, ainda mesmo conhecendo a palavra, continuam com aquela mentalidade de outrora, de estar sem Deus, de estar sem Cristo, de estar abandonado, de estar sem esperança, de estar desolado neste mundo. Mas a palavra de Deus é muito clara. O nosso Deus é o Deus de órfão. Nosso Deus é aquele que nos acolhe e nós precisamos aprender a viver como filhos amados do Senhor. Portanto, desfrutemos da casa do Pai. E não somente da casa do Pai, mas desfrutemos do amor de Deus, o nosso Pai, e saibamos que tudo o que Ele fez em Cristo Jesus foi por amor às nossas vidas. Foi por amor a mim e por amor a você. E por isso nós podemos sim dizer, hoje eu estou reconciliado com Deus e eu posso viver na dimensão do reino que me conduz à família de Deus. Queridos, vamos nos aproximar da casa do Pai com alegria, porque certamente Ele nos recebe com festa, Ele nos recebe com amor, Ele nos coloca a melhor veste, Ele põe de volta o anel no nosso dedo e Ele nos chama para participar do seu banquete. Portanto, vivamos nessa dimensão de entendermos claramente que não somos órfãos, mas que num mundo de órfãos, nós temos um Pai, e o nosso Pai é o Deus Criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, amém? Convidar o pastor Euclides para fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse momento de ouvirmos a sua voz e a sua palavra. Curvemos as nossas cabeças. Como é bom estarmos aqui, Pai. Como é bom ouvir a Tua palavra. E como é bom termos a certeza e a convicção de que não somos órfãos, mas que em Cristo Jesus nós somos adotados e hoje nós fazemos parte da grande família de Deus. Obrigado pelo Teu amor sacrificial na pessoa de Teu Filho único. E obrigado, Pai, porque este amor, Ele nos alcançou um dia. E por isso hoje nós temos uma identidade, a identidade de filhos de um Deus vivo, de um Deus provedor,
no Deus que é Senhor sobre as nossas vidas, um Deus que nos cuida, que nos guarda e que nos ama em todos os momentos. Muito obrigado por pertencermos a um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Em nome do teu Filho Jesus, nosso amado Salvador, é que nós te agradecemos. Amém. Passar a palavra ao Ministério Infantil. Vamos esperar as crianças para fazer a homenagem aos pais. Boa noite a todos. O Ministério, o Departamento Infantil, gostaria de agradecer a presença de todos os pais. Nós organizamos uma apresentação, mas infelizmente houve um imprevisto e a música não vai acontecer, mas eu gostaria de convidar todos os pais que viessem aqui para frente. Nós preparamos uma lembrancinha para vocês. Nós gostaríamos de estar orando pela vida de vocês. Podem se aproximar, por favor. Eu gostaria que vocês se juntassem um pouquinho mais para a gente conseguir bater uma foto, por gentileza. Se puderem se abaixar ali na frente da mesa.
As crianças podem vir entregar as lembranças. E eu gostaria de pedir ao presbítero Paulo que faça essa oração. Que toca meio furado já. Não tem. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que vimos e ouvimos e experimentamos nessa noite. É tão bom ouvir a tua palavra e saber que tu és a revelação. E a revelação, Deus bendito, na certeza de que não estamos órfãos. Pai Santo, é tão bom caminhar na certeza de saber que não estamos sozinhos. E saber, ó Deus bendito, que quando vem as circunstâncias adversas, tu és o Deus que trabalha em favor de todos. E neste momento queremos louvar pela vida desses pais aqui na frente. Que a tua bênção, que a tua inspiração, que o teu direcionamento seja sobre cada um. Ó Deus bendito, que possam realmente desenvolver, e aqueles que já desenvolveram o seu papel, nós te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, sabendo que o Senhor honrou, sabendo que o Senhor abençoou, sabendo que o Senhor direcionou e sabendo que o Senhor continua honrando e direcionando essas vidas, para que através da paternidade eles possam glorificar o teu nome. Te bendizemos por essa noite, louvamos por tudo, no nome do Cristo, o que vive e reina. Amém e amém. Coloquemo-nos em pé. Nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Agradecemos a todos, louvamos a Deus pela vida dos pais aqui presentes e de todos os irmãos que estão conosco. Nós estaremos impetrando a bênção, em seguida cantaremos o pós-lúdio. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Senhor, somos fortes de Sião, e não se abalarão.